eu sou de uma igreja que é, e aí ele cita qual é o país estrangeiro que ele está morando e frequentando a Igreja Cristã Maranata com a sua função. Ele tem lá uma função que é uma função relevante, tá bom? A live que você fez com o pastor Solon e a esposa dele sobre o desligamento de um pastor de Pernambuco, né? Se eu não me engano, vocês falaram bastante sobre as contribuições. Ele diz, cara, na verdade, as contribuições, vocês alcançaram ali 20% da bagunça que é essas contribuições. Então, ele está dizendo o seguinte: tudo aquilo que nós comentamos até agora sobre essas contribuições, ele diz o seguinte: olha, vocês não sabem de nada. 20% é muito pouco, vocês não sabem de nada. E ele resolveu, então, ele deve ter ficado com pena da gente, né, Joaquim? Ficou com pena, falou, coitados deles, eles não sabem de nada, eu vou dar uma ajudinha para eles. Mandou, então, o áudio para Joaquim e disse o seguinte: Joaquim, é pior do que vocês imaginam, ok? Para você ter ideia, só para explicar rapidamente como funciona as contribuições, por exemplo, no país tal, não é? Ele cita um país, mandam aproximadamente 22 mil contribuições todo final de semana. Então, ele se refere a um país específico e diz: este país, ele encaminha 22 mil contribuições todo final de semana, todo domingo, para a EBD. O problema é que essas contribuições, elas não são feitas por pessoas, entendeu? Eu vou repetir. O problema é que essas contribuições, elas não são feitas por pessoas, entendeu? Ou seja, eu próprio, ok? Como, e aí ele diz qual é a função que ele exerce dentro da Igreja Cristã Maranata, ele diz, eu próprio, como, né, nesta função, eu sei que em meu nome, a minha igreja manda em meu nome aproximadamente 1.200 contribuições por semana. Só eu, ok? Ou seja, na minha igreja nós temos até um número muito bom de pessoas, aproximadamente 200 membros. É uma igreja grande, entendeu? E acredite ou não, as EBDs ainda têm praticamente 100 pessoas que praticam, quer dizer, participam, que é um número razoável, segundo eles, 50%. Mas é um número razoável de pessoas, né? Se você pensar. Só que ninguém faz contribuição. O que agora estamos usando como sistema de contribuição é um bot, ou seja, é um robô, né? É um computador que é programado, um programa que é programado para mandar contribuições. Você coloca a informação, você coloca a pergunta e o computador vai gerando contribuições em seu nome, ou seja, em nome de todos os membros da igreja. Ele vai gerando várias contribuições. Então, vejam só, para que vocês possam comentar. Somente esta pessoa, em nome dele, a igreja dele manda, ele disse aqui, quantas? 1.200 contribuições. E eles fazem isso com todos os membros da igreja. Irmãos, isto é ou não é chocante? Roseli? Isso é chocante, isso é uma aberração, isso é um absurdo, isso é horrível, porque se trata de uma igreja que se diz cristã. Esse que é o problema. Uma igreja que estão lá, né? Os pastores lá, né? Olha, sinceramente, Roseli, vou até abrir um parênteses aqui. Eu, Roseli, não vejo Gilson como um pastor, eu não vejo eles como um pastor. Que um líder tem que trilhar, tem que estar trilhando os caminhos de Deus, tem que estar em concordância com a Bíblia. Agora, se está lá concordando com o senhor, né, o senhor ali dentro, ali, esse senhor, então, para mim, estou seguindo um senhor lá que
é outro espírito. Então, para mim, não é um pastor. Eu só sou pastor lá do Senhor, lá, porque para mim, né? Então, olha, eu quando escutei o Gilson falando, eu escutei domingo de manhã ele falando, eu recebo, como é que é? 70.000 contribuições, não sei se é 70.000, depois o Gideuti falou assim, mas Gilson, que horas que você dorme? Você fica até 11 horas da noite escutando, vendo essas contribuições, né, e separando e tal, né? Eu durmo 11 horas da noite e acordo 6 horas da manhã. Daí ele corrigiu. Não, eu acordo 5 horas, 5 e meia, porque eu tenho que ir na madrugada. Será que vai mesmo? Bom, mas enfim, aqui tem várias perguntas. Será que essas contribuições são orgânicas? Parece que não, né? E será que Gilson é ele sozinho para ver, conferir todas as contribuições? Será que não é tudo igual, não? Será que não é tudo Ctrl+C, Ctrl+V? Ou será que ele não tem uma equipe ali para ver também junto com ele? Olha, eu nem entendo direito disso, porque é uma coisa que foge da minha realidade. Sabe, quem deveria explicar isso para a gente direitinho é o Gilson, né? O dia que o Gilson, de fato, se converter a Deus, não o Senhor, né? A Deus, se converter à palavra de Deus, o dia que ele resolver mesmo, daí, quem sabe, a gente fica sabendo da verdade. Porque, olha, irmãos, não dá para acreditar nisso mesmo. Eu sempre falei, mas como que pode esse negócio aí, 70.000, depois não sei quantas mil, 250.000, como que tem tantas contribuições? Você tem aí assistindo o GDT domingo de manhã, quantos? 10.000, 11.000, né? Às vezes... Então, olha, realmente esse negócio desses números, olha, eu nunca consegui acreditar nesses números que eles ficam falando aí, agora muito menos, né? E agradecer o irmão que mandou esse áudio aí, porque eu acho que ele ficou com pena da nossa ignorância mesmo, sabe? Eu estou torcendo que, sabe, que um dia tudo possa vir à tona. Mas a gente vê que a Maranata é uma igreja cristã fake. A Maranata está virando essa comédia aí mesmo, está virando esse circo aí mesmo, né? Ok, Roseli, obrigado. Joaquim, voltando aqui. Inclusive, o responsável lá por Portugal, né? Gerson Belucci. Ele sabe disso, né, Gerson? Ele sabe tudo. O negócio é enganar Judeti. Judeti foi enganado. Inclusive, pastor Saulo, aqueles testemunhos da escola dominical é mentira também, tá? É tudo mentira. Só para enganar Judeti. Judeti, ele tem espírito megalomaníaco, né? Então ele precisa, né? O ego dele, você precisa afagar o ego dele, né? E ele, quando vê 250.000, mas essa obra, é assim que eles ficam. Então, é difícil, não tem ninguém. Inclusive, foi levantada outra lebre hoje, né, sobre as visualizações no YouTube. Essa visualização é o seguinte, ela dá 7, 8, 10. Parou ali. Aí, quando acaba, daí meia hora, foi para 31.000. 32. Todo dia assim. Inclusive, eu tenho aqui um mapa que o irmão mandou para mim do crescimento exponencial do YouTube da Maranata. O negócio é sério. É mentira em cima de mentira, né? Como a palavra de Deus fala em Mateus, né? 8:44, né? Vós tendes por pai o diabo, que ele foi mentiroso desde o princípio e homicida também. Então, essa aí é todo mundo envolvido na mentira e insiste em dizer que Cristo vem. Só se for para juízo. Então, as contribuições, elas não são feitas por pessoas, mas são feitas por robôs. Só ele, né, no nome dele, a igreja manda 1.200 contribuições por semana, e a igreja dele tem 200 membros,
E ele diz o seguinte, que aqui na minha igreja a participação nas escolas bíblicas é muito boa, chega a 50%, que ele considera muito bom. Eu também considero muito bom. Então, mas acontece que a cobrança de Gedeuti é para que a presença das pessoas na IBD seja de 80%. Então, o que acontece? O pastor, para não ficar mal ou não ser considerado um pastor fraco ou sem autoridade diante do rebanho, ele produz o número que Gedeuti quer, né? E isso quem contou para nós foi o pastor Robson, que saiu agora, neste domingo, tá certo? Mas vamos lá, ele continua, ele vai dizer o seguinte, então, que são robôs que estão produzindo estes números, e eu aqui até coloquei robô, é um programa, o bot, né, é um programa de computador que ele executa tarefas de forma automática e repetitiva. Então, acho que foi até a Roseli que falou, mas será isso é orgânico? Não, não é orgânico. Inclusive, por exemplo, como é que o Gilson iria ler 250 mil contribuições para poder escolher? Olha, provavelmente ele também deve ter algum robô ali, ou inteligência artificial. Gedeuti falou sobre a inteligência artificial na semana passada, neste domingo agora. Então, eles têm uma inteligência artificial que vai poder fazer essa triagem para Gilson, entregar as coisas mastigadinhas para Gilson. Então, Gedeuti, não se preocupe com Gilson. O Gilson ganha muito bem. O Gilson não está assim tão atarefado quanto ele faz parecer, porque hoje os robôs, eles fazem tudo isso para nós. Você imagina se eu fosse pegar todos os vídeos que vocês fazem e eu fosse ficar lá digitando. Então, tem um robô, tem uma inteligência artificial que faz isso para mim. Inclusive, este áudio eu coloquei e a inteligência artificial me deu o texto. Então, Gedeuti, se Gilson está te dizendo que ele fica trabalhando aí, né, fazendo hora extra até 11 horas da noite, eu acho que você tem que rever essa sua amizade com o Gilson aí também, porque ele deve ter aí certamente um robozinho trabalhando para ele também. Tá? Mas vamos lá. E então ele diz o seguinte, então eu mandei 1.200 semana retrasada, 1.200 contribuições, só uma pessoa. Tem semanas que eu mando 1.000, 1.100, entendeu? Só que nós temos, aí ele vai citar o país, que ele está se referindo aqui, um país, né? Nós temos nesse país agora aproximadamente 2.000 e poucos membros totais. Então, em um determinado país, eles têm uma quantidade de membros de 2.000 e poucos membros, ele diz. Aqui ele até arredonda para 2.500 membros. E ele continua dizendo o seguinte, e esses 2.500 membros totais mandam 22 mil contribuições. Entenderam, irmãos? Ele tem, ao todo, num país, isso inclui idosos, homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, é o total de membros no país. E ele diz que esse país ele encaminha 22 mil contribuições. E ele continua dizendo o seguinte, ou seja, é uma coisa que é impossível de fazer. Porque a gente trabalha aqui neste país, a gente tem vida, então não tem como passar o dia todo fazendo contribuição, não é verdade? É o que ele quis dizer aqui. E até que durante a pandemia nós fazíamos mesmo uma contribuição, era uma coisa mais verdadeira, entendeu? Uma contribuição. Então ele disse o seguinte, que no período da pandemia as pessoas realmente não estavam presencialmente, então eles, né, começaram com essa questão dessas contribuições, a pessoa lá fazia lá, copiava lá a respostinha pronta e mandava. Mas isso no tempo da pandemia. E aí o que ele vai contar agora? Aí depois pediram para separar a contribuição entre 4, né? Ou seja, pega ali uma pergunta e divide ela em 4, pelo que eu entendi. Então, com uma pergunta você manda 4 contribuições. Assim, a letra A, B, C, para dar volume maior. Ou seja, já era uma estratégia para poder maquiar o número, manipular o número. Entenderam, irmãos? E ele continua. Começou a competição que vocês relataram no vídeo, que é realmente a verdade. Competição. Por quê? Porque o próprio Gedeuti Gueiros estimulou essa competição. Então, ele fazia, como o próprio pastor Robson falou
na carta de desligamento dele. Então começou assim, olha só, a igreja tal é a primeira do ranking, depois vem a tal, depois vem a tal, e aí dá aquele louvor àquelas igrejas que estão em destaque, e por outro lado, ele vai lá para a ponta e diz, olha, e essas aqui estão um arraso, essa. Então expõe as pessoas, os pastores, diante das suas próprias membresias, e gera uma competição. O quê? O pastor lá, fulano de tal, mandou, foi elogiado lá na EBD, e eu tô aqui na rabeira. Então, quer dizer, para eu concorrer, para eu estar bem junto à liderança, para eu almejar aqui uma promoção, para eu estar em destaque, para eu ser valorizado nessa igreja, eu tenho que produzir a mesma quantidade de números. E aí começa a competição de pessoas por números. Mas só que é o seguinte, eles não conseguem produzir pessoas novas na igreja, mas eles precisam produzir números. E aí começam, então, essas corrupções que nós estamos falando, corrupções morais, várias formas de você ficar burlando números e enviando para Gedeuti, e Gedeuti lá na ponta finge que não percebe. Gilson finge que não percebe que em um CPF tem 1.200 contribuições. Irmãos, cá para nós, você acha que Gilson não percebe isso? Que Gedeuti não percebe isso? Eu faço a pergunta para você. E ele continua, então, vou lendo aqui, tá? Só que depois desandou completamente o negócio e começou a ser uma coisa assim meio cômica, como a Roseli acabou de falar. Porque o país estrangeiro 1 manda 22 mil, só que o país estrangeiro 2, né, um país competindo com outro país, também é o mesmo sistema que faz contribuições. Então, o outro país, vem cá, como é que você consegue mandar tanta contribuição assim? Ah, não, a gente usa um robozinho aqui, a gente usa uma inteligência artificial aqui, a gente usa um bot aqui. Ah, é? Onde é que é? Como é que faz? Como é que usa? Aí o outro país começa a fazer a mesma coisa. Entenderam? A corrupção começa a se alastrar. Então, vejam o que é que aconteceu. Só que o país estrangeiro 2 também é o mesmo sistema que faz as contribuições, ou seja, não é pessoas mandando contribuições, é o sistema. É um programa de computador que fica gerando as contribuições e envia para eles da mesma forma e ele dá o exemplo de um Estado brasileiro, ou seja, não são nestes países apenas que está acontecendo esta corrupção, esta manipulação de números, esta farsa que você está assistindo aí na EBD da Maranata com tantos participantes. Tem tanto países estrangeiros fazendo isso, né, porque é interessante, Joaquim acabou de falar, então, por exemplo, lá em Portugal, estou dando de exemplo, tem o Gerson Bellucci. Gerson Bellucci, ele precisa ficar bem na foto, não é? Por quê? Porque ele deve ter alguma vantagem para estar lá em Portugal, à frente da Igreja Maranata na Europa. Entenderam? Então, ele vai querer perder essa boquinha? Não. Então, o que ele vai fazer? O que é que eu preciso? Número? Vamos produzir os números. Eu estou imaginando aqui e, se precisar, nós temos como provar, tá bom? Mas vamos lá. Então, tem Estado brasileiro fazendo isso também. Eu sei porque as pessoas fazem as contribuições, são dois amigos meus. Então, por que é que ele tem esta informação? Por que essa pessoa tem esta informação? Porque isso acontece lá na igreja dele, e ele tem uma responsabilidade lá na igreja dele, mas ele sabe que isso acontece nas outras igrejas porque ele tem dois amigos que contam para ele como a coisa funciona nos outros lugares também. Então, são muito amigos meus, de confiança, e também não estão nada contentes com isso, entendeu? Assim, com a situação atual da igreja, da EBD. Então, ele está falando que ele não está satisfeito com isso, e que os amigos dele, que também estão participando desta farsa, e são coniventes com esta corrupção moral, mas eles estão incomodados. Por quê? Porque as pessoas de boa índole, quando eles pecam, o pecado começa a pesar sobre eles. Quando as pessoas mentem, o pecado da mentira começa a pressionar as pessoas de bem.
as pessoas de um caráter ruim, as pessoas que estão com o propósito realmente de sustentar uma mentira, eles não se incomodam, eles contam mentira, não ficam nem rosadinhos. Mas tem pessoas que, quando percebem que estão fazendo uma coisa errada, eles perdem até o sono. Você sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus incomoda. E a palavra de Deus diz lá em Isaías que aquele que peca não tem paz. Então, a pessoa que conheceu a Cristo, que sabe qual é o prumo moral da verdade e começa a participar de uma mentira, fica incomodado. E ele diz aqui que estes amigos dele estão incomodados. Então, daqui a pouco vai aparecer mais coisas, tá? E aí ele diz o seguinte: enfim, de tudo isso, né, que vocês sabem, embora um deles afastou o outro, né, o outro aí ele diz qual é a função do outro, tá? Então são todas pessoas com funções relevantes na igreja. Todos estamos na igreja ainda, mas assim, com plena convicção que a igreja desandou completamente, anda da liderança atual, né? Eu não sei o que ele quis dizer exatamente com isso, ou ele diz o seguinte, que esta liderança atual é a que desandou completamente, mas provavelmente até mesmo antes disso as coisas já estavam assim, porque, na verdade, como a Roseli falou no começo, o pecado da mentira, ele já vem lá de trás, desde a fundação da igreja, né? Que está instalado na igreja. Então, é dessa forma que estão sendo feitas as contribuições. Então, as contribuições que o pastor fala que recebe, o pastor Gedeuti, tá? Que é 250 mil ou sei lá. Então, ele próprio viu lá o pastor Gedeuti dizendo que são 250 mil participantes. Ele não falou contribuições. Eu li para vocês aqui, confiram no site Celeiros e vejam lá o vídeo também do Gedeuti falando. Ele diz que são 250 mil participantes. Não diz que são 250 mil contribuições, como se cada pessoa tivesse mandado 1.000 contribuições. Ele diz, cara, essas contribuições não são de pessoas. E eles têm como, aqui ele vai dizer o seguinte, que ele também não acredita que Gilson e Gedeuti não saibam disso. Ele diz, não tem como eles não saberem, que isso que esse número não é verdadeiro, porque nós não temos membros o suficiente para fazer 22 mil contribuições, 20 mil contribuições do outro país. Quantos membros tem o país, o outro país? Ele está questionando, ele está dizendo o seguinte, olha, não tem como Gilson não saber que isso não é verdade, não tem como Gedeuti não saber que eles estão informando um número mentiroso, porque eles próprios sabem que aqueles países que estão mandando 20 mil, 22 mil contribuições, tem 2 mil pessoas ao todo de membros, incluindo crianças. E ele diz, se você for pensar, para fazer 20 mil contribuições, não faz sentido, entendeu? É fácil verificar que esse número não bate, porém, não verifica, né? Ou seja, eles não verificam porque eles não querem, eles preferem viver do número falso, da farsa. Porque eles estão se beneficiando dessa farsa, porque eles estão causando nas pessoas a impressão de que a Igreja Maranata tem 250 mil pessoas participando da EBD. Então, me engana que eu gosto, né? E ele continua, então fica lá contando aquela vantagem lá que não faz sentido nenhum. Ou seja, Gedeuti, você não está enganando todo mundo. Você está enganando um grupo de pessoas, mas não está enganando todo mundo. Então, eu só queria passar isso para vocês, porque talvez vocês falando, olha, eu tenho certeza que eles assistem o vídeo de vocês. Isso eu deixo para comentar depois. Roseli, sobre isso que eu falei até agora, você quer comentar? Quero sim, porque ele deixou claro aqui que o Gilson sabe do que está acontecendo. O Gilson, aquele que está ali coladinho com o Gedeuti, que fica chamando o Gedeuti de chefe. Aliás, os dois, né, é um corpo só, um só espírito, né? Os dois servem o Senhor, né? Então ele sabe do que se passa ali dentro. Não tem como o Gilson está ali de boa fé, não. Ah, não, o Gilson é de boa fé.
Não, ele sabe de tudo isso, ele está por dentro de tudo isso, porque ele está lá em cima. E os outros acredito que também, muitos ali devem saber, né? É quem está na base é que não sabe, que acha que de fato isso aí são participações. Tem 250 mil participantes. Olha que absurdo que ele falou, 250 mil pessoas. Como que vai ter? Eu até falei só, nós comentamos, como que vai ter 250 mil? Se no máximo deve ter 30 mil membros a Maranata. Não tem, não pode ter, não tem como, não bate o número. Mas agora que ficou mais fácil, né? São 250 mil, né, contribuições, não são participantes, são contribuições que no máximo deve ter, no máximo, 250 CPFs aí, né? Com 1.000, usa cada CPF, é usado 1.000 participações de cada CPF, aí fecha 250 vezes 1.000 dá 250 mil. Aí fecha nos 250 mil. E você falou, citou aquele texto de Isaías que fala sobre a paz, né? Eu não lembro bem como que é o texto, mas Para o perverso não há paz, diz o Senhor. como é que é? Para o perverso não há paz, diz o Senhor. Ah, olha só, né? E eu tava, o Solo chegou falando, vamos, Roseli, vamos fazer a live. Foi tudo muito rápido, mas Solo, essa hora da noite, não vai nem dar tempo de divulgar, vamos fazer a live. Eu fiquei assim pensando, eu fui lendo ali, tentando ler alguma coisa que eu tinha escutado o áudio, mas não tinha. Quando a gente lê, o escrito fica mais fácil a gente entender. Aí eu fiquei pensando, como que esse pessoal deita e dorme, pensando até no Gilson, como que esse pessoal deita e dorme, né? Porque a gente, para deitar e dormir, a gente tem que estar em paz, né? E eu acho que, não sei se é Hebreus, é Novo Testamento, uma das cartas que fala que a paz seja um árbitro em vossos corações. A paz tem que ser um árbitro. Ela tem que estar nos nossos corações. Como que você vai dormir se você não estiver em paz? Como que você vai dormir no meio de tanta enganação, de tanta, sabe? E tem pessoas boas aí dentro, né? Tem uns que merecem, de fato, estar aí dentro. E tem uns que querem, de fato, e tem outros que precisam continuar aí dentro, né? Tem que continuar, não tem outro jeito. Tem que ficar aguentando o tranco, porque, né? A idade vai chegando, tal, tem que ficar aí dentro mesmo, né? Mas tem pessoas de boa fé. Eu fico pensando, quais são os valores desses pastores? Eu até me recuso a falar pastor, porque pastor é aquele que lidera as pessoas para ir para o céu. Agora, para esse céu aí, como diz o Joaquim, esse céu aí, que eles estão aí levando as pessoas aí, com o senhor aí, junto, lá vai encontrar com esse senhor aí, né, Joaquim? Esse céu aí, eu dispenso, sabe? Esse senhor aí também, hein? Que daqui para frente a gente só tem que pensar assim, olha, nada mais me surpreende, nada mais. Ok, Roseli, obrigado. Joaquim. O que eu acho engraçado, professor, é que diz o Gilson que recebe 250 mil. Então, ele descarta tudo e joga fora. Porque se um CPF está dando 1.200 contribuição, os outros CPF também a mesma coisa. E ele não lê nada, né? E lembrando os irmãos aí que deixaram o CPF na ICM, esse programa, a informação que eu tenho, que esse programa, você coloca os CPFs no programa e ele escolhe os CPFs aleatórios com um tópico de uma pergunta, ele forma vários textos e entendimento da própria inteligência artificial e joga no CPF aleatório e manda. Então, se você deixou o CPF seu nessa seita, eles estão usando o CPF seu para agradar os detidos. É da dói, né? Eu quero ser o cara. É o fracasso, já tinha um fracasso. Mas ele quer ser o cara. Eu sou o cara, né? Eu quero medalha. Eu quero
senador, eu quero deputado, eu quero governador. É um fracasso. E ele, para tentar diminuir o fracasso dele, ele quer ser visto. Judeti, ele tem medo que ele saia dos holofotes. Então ele precisa estar nos holofotes. O chefe, normalmente, na displicência dele, do Gils, eles não vão olhar nada, não vão confirmar nada. Então, é mentira em cima de mentira. E um detalhe, eles estão usando o CPF até de recém-nascido, irmãos. Até de recém-nascido. Crianças que não são nem alfabetizadas. Inclusive, eu estou com a irmã no privado, que eles pediram o CPF dela do neném dela recém-nascido. E do outro que está andando agora. Ele falou que não dava. Você imagina? Eles produzir resposta para uma criança recém-nascida que não sabe nem falar ainda. É um negócio assim, é um absurdo, absurdo. Tá? Joaquim, eles, é como eu falei, eles estão promovendo ou incentivando a corrupção das pessoas.